Marta, você ficou rica depois que você foi ao método IP? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço aqui nesse canal. Então hoje eu quero responder para você. Mas antes, deixa aqui o seu comentário, curte, se inscreve no canal. Eu estava tão blogueirinha nos primeiros vídeos que eu fiz que eu nem pedi isso, mas agora eu vou pedir. Antes de responder essa pergunta, eu quero te contar o que aconteceu antes, para você entender como que eu fiquei rica depois que eu fui lá. Antes de ir para o método IP, um mês antes, o meu esposo sentou comigo e ele falou o seguinte: nós dois vamos para o método IP. E na hora, eu, que vivia só de condição, tudo que determinava a minha vida era se eu tinha dinheiro, eu ia, se eu não tinha, eu não ia. Eu falei para ele: nossa, como? Mas eu concordei no primeiro momento, eu concordei sim, falei, tá bom, vamos nós dois. Só que aí, o que aconteceu? O celular tá caindo aqui, mas é assim, sem edição. O que aconteceu? Na hora que a gente começou a falar a respeito da grana, do dinheiro, aí eu consegui convencer ele de fazer o seguinte. Falei, você vai primeiro, e aí depois, em outra oportunidade, eu vou, na segunda vez. Outro dia eu vou. E ele foi. E aí quando ele foi, que ele voltou, eu sentia que a energia dele estava em alta. Parece que ele estava assim, em outra frequência totalmente diferente da minha. E eu sentia que eu estava assim, voando, eu estava aérea. Ele falava coisas maravilhosas, mas eu não conseguia entender. Eu queria entender o porquê, eu queria entender como. E aí o que aconteceu? Eu percebi também a mudança no posicionamento dele. E aí foi que eu tomei a decisão de ir. Só que aí a gente não tinha o dinheiro para ir, realmente não tínhamos. Tínhamos pagado o dele, então não tínhamos o dinheiro para ir. Então o que a gente fez? Decidimos vender, entramos em contato com a equipe do Pablo primeiro, vimos qual era a negociação e aí decidimos vender a televisão. Vendemos a televisão e eu dei a entrada e tomei a decisão de ir para o método IP. O método IP não se resume só àquela imersão lá, só aquele momento lá, claro. Então hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, tem mais ou menos uns 70 dias que eu fui ao método IP. E eu quero dizer para vocês que eu estou rica mesmo, rica mesmo, na mentalidade. Vou explicar para vocês como que é isso. Antes de eu ir ao método IP, o dinheiro ele estava aqui no centro. Tudo que eu fazia, todos os nossos esforços era para ter mais qualidade de vida, era para ter mais dinheiro, era para ter uma condição melhor. Então, eu sempre fiz vários negócios, sempre tive várias atividades e toda a nossa preocupação era pagar contas, era ter uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, era ter mais condições, era poder fazer muito mais coisas. Então, o dinheiro estava ali, sempre no centro, como uma preocupação. Depois que eu fui ao método IP, o que aconteceu? Minha mentalidade mudou. O dinheiro saiu aqui do centro e aqui no centro entrou quem? Eu sim sou a prioridade. Porque o que acontece? Quando você tem a mente milionária, a prosperidade ela é algo natural. E eu vou explicar por que é natural. Quando você tem ações, que você se movimenta, você sai do lugar, as coisas acontecem. E o que aconteceu comigo lá? Eu me conectei com pessoas diferentes, eu ativei a minha identidade, eu clarifiquei o meu propósito, eu e meu esposo clarificamos o propósito. Então, o que aconteceu? Hoje, a gente está focado no caminho para o cumprimento do nosso propósito. A gente está trabalhando, cumprindo o nosso propósito. Então, o dinheiro, ele tem vindo naturalmente. Incrível, é incrível. Agora, eu não estou falando para você isso, a Marta está falando que se a gente for o IP, no método IP, todos os problemas vão se resolver e a questão financeira vai ser resolvida. Não é isso que eu estou falando e nem estou te motivando a ir lá. O que eu estou te falando é o seguinte, a riqueza está dentro de você, está aí dentro de você. Então, está na sua mente, está aqui dentro de você. O que você precisa? Tomar posse, ativar. É isso que você precisa fazer.
Enquanto você ficar correndo atrás do dinheiro e vivendo por condição, sendo escravo do dinheiro, porque era assim que eu me sentia. Eu só fazia aquilo que o meu dinheiro dava, certo? Nenhuma vez eu tive ousadia de arriscar, ir lá e fazer e depois ter esse retorno, como mesmo sendo empreendedora. Eu não tinha, eu tive medo de arriscar, certo? Então, o que acontece? Quando eu ativei a minha identidade e eu realmente descobri quem eu sou, o que aconteceu? Hoje eu vivo por decisão e não por condição. Não é o dinheiro que manda em mim, não é se eu tenho dinheiro que eu vou. Hoje eu é que determino isso. Nós determinamos isso. Então, nós estamos ricos sim, estamos ricos aqui, estamos ricos aqui, estamos ricos. Minha vida prosperou não só no campo financeiro, mas no campo espiritual, no campo da família, no campo dos relacionamentos. Minha vida prosperou em todas as áreas. Aí, o que você está querendo dizer com isso? Está querendo dizer para a gente ir no método IP para isso tudo acontecer? Não, não estou dizendo isso. Tudo isso depende de você. Você pode ativar tudo isso sem precisar ir lá no IP. Eu fiz o investimento por decisão, fui lá e eu estou contando aqui para você como é que foi a minha experiência. Foi bom? Foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida. Só isso. Não é para te motivar, nem para te inspirar a ir lá. O que eu estou falando aqui é contando a minha experiência, ok? Então, não esquece, curte aí, deixe seu comentário. Beijo.